Boa noite a todos presentes. Meu nome é Rafael Bittencourt, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e sou consultor técnico da Verde Fertilizantes. O tema de hoje do nosso encontro com gigantes é ensilagem de sorgo. O nosso palestrante convidado será o Dr. Arthur Neto. O Dr. Arthur é professor da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop, com graduação em agronomia pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado pelo programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade de Mato Grosso e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical pela Universidade Federal do Mato Grosso, com realização de doutorado sanduíche na Universidade Sueca de Ciências Agrícolas, campus Uppsala, Suécia. Tem experiência com manejo de pastagem, sistema integrado lavoura-pecuária e conservação de forragem. Gostaria de dar boas-vindas a todos presentes. Agora, gostaria de passar a palavra para o Dr. Arthur e agradecer a sua presença com a gente hoje. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Verde pelo convite. Fiquei muito honrado em ser convidado para poder falar desse assunto que eu gosto tanto. Gostaria de agradecer realmente a presença de todos, né? Quem está assistindo a gente. Então, pessoal, boa noite a todos. Quando a gente fala de ensilagem, né? A gente tem que mais ou menos pensar um pouquinho no porquê que tem que fazer isso. O convite que a Verde Agritech fez para mim foi para falar para vocês um pouquinho sobre a ensilagem de sorgo, tá certo? E por que fazer silagem? Se nós, aqui na região de Brasil tropical, na região de Brasil central, nós temos nossas pastagens que fornecem nutrientes para os animais, né? Para os ruminantes, durante todo, assim, ele consegue fornecer nutrientes suficientes para os animais durante boa parte do ano. Mas temos que lembrar que, durante as águas, nós realmente temos capins em boa quantidade e de boa qualidade. Mas quando chega lá nos meses de maio, junho, julho, agosto, no período seco do ano, a situação complica um pouco mais. E isso exige da gente utilizar tecnologias que permitam o fornecimento de alimentos para os animais no período seco do ano. Aqui no Mato Grosso, nós não temos o problema do frio, né? Aqui nós temos o problema da seca. Nosso inverno, quando faz muito frio, faz 30 graus. Agora, Minas Gerais, a região sudeste, nós sabemos que no inverno, além da falta de água, também temos o problema da baixa temperatura. E temos que, considerando isso, né, temos que lembrar que, durante o período de águas, temos forragem em grande quantidade e em boa qualidade dos animais, na seca não. E como corrigir isso? Uma das alternativas seria o quê? Nesse momento de águas, que nós temos uma grande quantidade de forragem disponível, conservar uma parte dela para ser fornecida no período da seca. Isso pode ser feito por duas técnicas. A principal e a mais usada aqui no Brasil é a ensilagem, mas também temos a técnica da fenação. A ensilagem, pessoal, consiste na conservação de alimento, né, na conservação de forragem, de forma úmida, em silos, né, em ambiente anaeróbico, então em silos bem vedados, para posterior fornecimento para os animais lá no período seco do ano. Enquanto a fenação consiste na conservação pela desidratação, ou seja, a retirada de água do alimento. Sem água, os micro-organismos não conseguem atuar, então nosso alimento fica conservado. São as duas principais formas de conservação que nós temos para a forragem dos ruminantes. E como é que funciona a ensilagem em si, pessoal? Assim, falando um pouquinho por cima. A ideia é, temos nosso material. Temos o milho, temos o sorgo, cortamos esse material, trituramos e colocamos nesse ambiente que vai ficar sem oxigênio. Nesse ambiente anaeróbico, nós teremos fermentações que nós chamamos de fermentações anaeróbicas, onde ocorre a produção de alguns ácidos. Dentre eles, o principal é o ácido lático. Esse ácido lático, que é produzido pelas bactérias anaeróbicas, quando elas consomem açúcar que tem no material, esse ácido lático ele vai promover a queda do pH e assim a conservação do alimento. Porém, não é qualquer material que pode ser utilizado para a produção de silagem. As forragens, para isso, têm que ter algumas características, dentre elas, teor de matéria seca, teor de carboidrato solúvel e capacidade de tampão ideal. O que seria isso? O teor de matéria seca, pessoal, é o tanto do alimento que não é água, ou seja, que realmente é o tanto da forragem que não é água. Então, é o tanto que realmente é alimento para o animal. Então, como é que a gente avalia isso? Pegamos a forragem, colocamos ela para secar, o que sobra é comida de boi, é matéria seca. O teor de matéria seca ideal para uma forragem para ensilagem é de 30% a 35%, sendo aceitável valores de 27% a 40%. Se nós temos valores muito mais baixos que isso, como ocorre, por exemplo, com os capins, quando a gente faz silagem de capim, o material vai ter uma fermentação ruim, uma fermentação indesejável. A qualidade final desse alimento não vai ser boa. Porém, se a gente exagera para o outro lado, deixa a forragem secar demais, isso dificulta a compactação,
o que vai dificultar a conservação do alimento dentro do silo. Também temos a variável dos carboidratos solúveis. O que são esses carboidratos, pessoal? São os açúcares. Sacarose, que é quebrado em frutose, frutose e glicose. O teor mínimo considerado ideal para uma forragem poder ser usado para silagem é pelo menos 15% na matéria seca ou 2% na matéria natural, sendo que alguns materiais com mais do que 12% já seriam suficientes, mas depende do material. E também temos a capacidade de tampão, que na verdade ela tem que ser o mais baixo possível. O que é a capacidade de tampão? A capacidade do material em resistir à queda do pH. Então, quanto menor essa capacidade de tampão, mais o nosso pH vai cair dentro do silo e a forragem vai ser conservada de forma mais tranquila, de forma mais correta. Além disso, foi criado um cálculo por um pesquisador, na verdade por dois pesquisadores, em 1996, considerando essas três variáveis, teor de matéria seca, carboidrato solúvel e capacidade de tampão, para verificar quais são as plantas que poderiam ser utilizadas para a produção de silagem. E eles verificaram que, com essa fórmula, materiais que têm mais do que 45% de coeficiente de fermentação, ou melhor, de fermentabilidade, que foi assim que eles deram o nome dessa variável, eles servem para a produção de silagem, tá certo? E por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque a pergunta que me fizeram é: quais seriam os tipos de sorgo que nós podemos utilizar para silagem? Nós precisamos disso para poder realmente confirmar qual que nós podemos utilizar. Então, considerando essas características, esse pesquisador, Dr. Kaiser, um pesquisador australiano, ele elaborou essa tabela, onde, considerando o teor de açúcar do material e a capacidade de tampão, ele estipulou quais seriam os materiais que seriam mais fáceis de serem utilizados para silagem e aqueles que teriam uma situação complicada, teriam uma silagem complicada. Então, assim, o material mais tranquilo de fazer silagem seria o sorgo sacarino. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que seria esse sorgo sacarino. E nós temos como padrão, ó, que tem baixa capacidade de tampão, mais teor de matéria de carboidratos solúveis bons para poder fazer silagem, o sorgo, forrageiro e o milho. Além disso, depois nós temos alguns capins de clima temperado, como o azevém, que a silagem deles também não é tão difícil, mas quando a gente vem para os nossos capins tropicais, pessoal, que são o capim braquiarão, o Tanzânia, o mombaça, o zuri, até mesmo o capim-elefante, a ensilagem desses materiais são mais complicadas, incluindo também a alfafa, que é uma leguminosa de clima temperado, o milheto e o sorgo de corte pastejo. E os materiais mais complicados que nós temos para fazer silagem, pessoal, são as leguminosas tropicais e o trevo vermelho. Se a gente for lembrar de leguminosas tropicais, nós temos o estilosante, que é um exemplo de leguminosa que fazer silagem dele não é fácil. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá certo? Então, as principais plantas forrageiras utilizadas para silagem são quais? O milho e o sorgo. O milho é o padrão. Então, qualquer produtor que tenha capacidade de produzir milho, recomendamos o milho como a melhor alternativa para isso. Porém, caso o produtor tenha alguma condição que não lhe permita utilizar o milho, qual seria as principais, pessoal? Principalmente em locais que são um pouco mais secos, que a quantidade de chuva não é suficiente para o bom desenvolvimento do milho. Locais com solos um pouco menos férteis, ou seja, com fertilidade mais complicada, e locais que você tem que teríamos muitos problemas com pragas e doenças, esses locais o sorgo teria certa vantagem em comparação ao milho. Então, nossa ideia não é assim, o produtor que planta milho, vamos convencê-lo a usar o sorgo. O sorgo, pessoal, não é um material melhor do que o milho quando a gente pensa em qualidade. Via de regra, nós temos o teor de proteína até um pouco semelhante. Olha só, enquanto o milho fica ali em torno de 6 a 8%, uma silagem de milho, com relação à proteína, o sorgo pode ser um pouquinho maior, chegar a 9, normalmente o sorgo forrageiro, tá certo? Só que o teor de fibra dele é um pouco maior e quando a gente chega no NDT, que são os nutrientes digestíveis totais, ele diminui. Via de regra, o sorgo tem de 80 a 90% do valor nutritivo do milho. Então, ele não é assim uma alternativa para substituir o milho. Mas então por que falar de sorgo? Porque não é possível plantar milho em todos os locais e algum deles o sorgo pode ser uma boa alternativa. Então, essa que é a ideia. Por que utilizar o sorgo, então, para a produção de silagem? Primeiro, ele apresenta as características ideais para a produção de silagem, tá? Pelo menos o sorgo forrageiro, que é o padrão, ele é clássico para isso. Além disso, o sistema radicular do sorgo, ele permite um desenvolvimento bom para captar água. Então, o sorgo ele é mais resistente do que o milho com relação ao déficit hídrico. Além disso, ele tem menor exigência em fertilidade e é mais resistente a pragas e doenças. Então, é uma alternativa para locais que o milho pode sofrer mais com caso isso seja um problema, tá certo? Essa que é a ideia. Utilizar o sorgo de alternativa para um local que o milho não vai tão bem. E quais são os tipos de sorgo que existe? Que nós temos né, de opção e quais que servem para silagem. Então, nós temos os sorgos do tipo granífero, forrageiro
que tem dois tipos do sorgo forrageiro, para silagem, para corte e pastejo, biomassa, vassoura e sacarina. O sorgo do tipo granífero é um sorgo de porte mais baixo. Chega aí 1,5 m no máximo, então é bem baixinho. Foi feito para, ele foi desenvolvido ou foi melhorado para a colheita de grãos, para ser uma alternativa para o milho com relação à produção de grãos. Aqui na nossa região do Mato Grosso, ele é muito utilizado em segunda safra, quando já ficou muito tarde para se plantar milho. A gente consegue plantar ele um pouquinho mais tarde. Ele tem uma produtividade boa, que tem algumas cultivares que pode chegar até 80, 85 sacos por hectare. Nós sabemos que tem milho que chega a mais de 150 sacos, então ele é um pouquinho diferente. E ele é insensível ao fotoperiodismo. O sorgo forrageiro, ele se divide em dois tipos: o sorgo para silagem e o sorgo de corte e pastejo. Tá? Então, os dois são considerados sorgo forrageiro, comida de boi especificamente. O sorgo forrageiro para silagem, ou sorgo silageiro, ele é uma planta de um porte um pouco mais alto, podendo chegar até 2,5 metros de altura. Ele é sensível ao fotoperiodismo e ele tem boa produtividade, sendo que pode chegar aí no seu primeiro corte até 15 a 20 toneladas de matéria seca por hectare, o que vai dar 45 a 60 toneladas de massa verde por hectare. E numa possível rebrota, a produção de forragem pode chegar de 40% a 60%, tá? Ele é utilizado como alimento, a planta inteira é utilizada como alimento para os animais. O que quer dizer sensível ao fotoperiodismo? Pessoal, o fotoperiodismo é uma característica que algumas plantas apresentam com relação à duração do dia. O sorgo é uma planta sensível a isso, ou seja, é uma planta que ela percebe a época do ano em que nós estamos de acordo com a quantidade de luz que dura um dia. Então, para dar um exemplo, quando nós estamos no verão, normalmente nós temos uma duração do dia mais longa, né? Então, amanhece um pouquinho mais cedo, lá pelas 5 e pouco da manhã, e anoitece um pouquinho mais cedo, depois das 6 da tarde. Quando estamos no inverno, amanhece um pouco mais tarde e anoitece um pouco mais cedo. E as plantas que são sensíveis ao fotoperiodismo entendem isso como estamos chegando em alguma estação do ano. O sorgo, se a gente plantar ele em outubro, novembro, que é antes do verão, os dias são mais longos. Então, ele entende, opa, estamos no verão, eu posso demorar um pouco mais de tempo para poder emitir panícula e florescer. Se a gente planta o sorgo lá em nossa safrinha, em fevereiro ou março, os dias são mais curtos, porque estamos indo para o inverno. E ele entende, opa, eu preciso emitir panícula mais cedo, porque o inverno está chegando. E isso atrapalha na produtividade. Quanto mais tempo o sorgo fica em estágio vegetativo, mais ele produz massa. Quando ele vai para o estágio reprodutivo, aí é mais um enchimento de grão. Então, só para vocês terem uma ideia, foi feito um trabalho aqui de mestrado aqui na Embrapa, aqui de Sinop, na Embrapa Agroindústria Pastoril, com alguns tipos de sorgo plantados em safrinha, plantados em fevereiro. E um deles foi o sorgo BRS 655 da Embrapa. O que a gente observou? Esse sorgo, que normalmente a produtividade é de 40 a 50 toneladas de massa verde, quando ele estava no ponto de silagem lá em maio de 2020, desculpa, 2018, ele foi plantado em 2018. Ele estava com mais ou menos 23 toneladas de massa verde e 6 toneladas de massa seca. É muito menor do que a média de sorgo. Por que isso? Porque ele floresceu mais cedo. Ele é uma planta que devia florescer mais ou menos com 70 dias. Floresceu com 56. E isso promoveu essa diminuição na produtividade. Esse seria um sorgo forrageiro, pessoal. Então, 2 metros de altura. Eu tenho 1,80, então é um pouquinho mais alto do que eu. Sorgo do tipo sacarino. Ele é tão alto, um pouquinho mais do que o sorgo forrageiro, tá certo? Também é sensível ao fotoperiodismo. Ele produz um pouco mais do seu sorgo forrageiro, uma produção de massa verde de 50 a 80 toneladas por hectare. Porém, o seu uso não é para produção de silagem. Se vocês forem perceber, a panícula desse material normalmente é bem pequena. A ideia é o seu uso para a produção de etanol. O colmo desse material é semelhante da cana-de-açúcar. Então, se a gente cortar o colmo e colocar na boca, a gente percebe que ele é doce, igual cana-de-açúcar. Então, esse é um sorgo específico para produção de etanol na entre-safra da cana-de-açúcar. Para isso que ele foi desenvolvido. Temos o sorgo biomassa, cuja a ideia é a produção de bioenergia. Então, esse material aí, ele pode chegar a mais do que 5 metros de altura e produzir de 120 até 150 toneladas de massa verde por hectare, dependendo de quando você cultiva. Ele é extremamente sensível ao fotoperiodismo. Esse material, principalmente esse material que é a cultivar BRS 716 da Embrapa, ela vai florescer quase sempre no final de março e de abril. Não interessa se você plantou em outubro, novembro, dezembro ou janeiro. Ou seja, quanto mais cedo você planta, mais tempo ele cresce. Quanto mais tarde você planta, menos ele vai produzir. Tá certo? E a ideia é fazer meio que briquetes disso para a bioenergia, para a caldeira. Temos o sorgo do tipo vassoura, que ele é muito utilizado somente para a produção de vassoura mesmo, não serve para alimentação animal. E temos o sorgo de corte pastejo, que é um material muito bom para pastejo,
mas para silagem ele não serve. É um material extremamente úmido. Normalmente, quando ele está num ponto bom para pastejo, ele está com 12, 13% de matéria seca. O mínimo é 35%. Então, complica. E se a gente for esperar ele desenvolver mais para atingir o ponto, ele não foi melhorado para isso. Normalmente, se alguém esperar chegar nesse ponto de ponto de silagem, ele vai tombar, porque ele não aguenta tanto crescimento. Então, não é um material recomendado para ensilagem, tá? Uma coisa que eu preciso lembrar para vocês, o sorgo, ele serve para pastejo animal, ele é um alimento um alimento que serve para bovino. Só que ele tem durrina, que é uma proteína em altas concentrações, são letais para os animais. Por quê? Essa durrina, quando o animal ingere um alimento com alta concentração disso, que vai ser no caso dos sorgos na rebrota, bem novinhos, ocorre a produção de ácido cianídrico, que é o cianeto. E isso mata os animais, tá certo? Como evitar isso? Nunca permitam com que os ruminantes pastejem sorgo com menos do que 60 centímetros de altura. Eu vou ser bem sincero, a literatura fala 60. Eu falo para o produtor 70 para cima, para não ter erro. Menos do que isso, tem risco dos animais se intoxicarem, tá bom? Então, quando é para corte pastejo, o uso do sorgo para pastejo é bom ter uma adaptação dos animais. Da mesma forma com o sorgo forrageiro. Normalmente, 3 semanas de adaptação para o sorgo para pastejo e 2 com a silagem de sorgo, tá, pessoal? Isso é importante com relação ao uso. Adaptar os animais para a silagem de sorgo. Vamos falar um pouquinho sobre as características, né, desses materiais. Quando a gente avalia a silagem, nós pensamos em 2 tipos de características. A capacidade do material fermentar de forma ideal e ser conservado, e depois a qualidade dele para os animais. Vamos começar primeiro vendo a capacidade dos materiais em serem conservados, tá bom? Então, só para a gente usar de padrão aqui, na verdade, isso aqui é um trabalho que ainda não foi publicado, é um trabalho nosso que foi feito de 2018 a 2020. Nós trabalhamos aqui com diferentes plantas, entre elas o milho, nosso testemunha padrão, sorgo granífero, sorgo forrageiro, sorgo biomassa, sorgo sacarino e cana-de-açúcar. O que a gente pode observar, pessoal? Os nossos materiais, por exemplo, o milho, ele é a planta padrão. Nosso milho, quando foi utilizado para silagem, ele apresentou 33% de matéria seca. Se vocês forem lembrar, o padrão, o ideal é de 30% a 35%. Perfeito. Teor de açúcar, 14%. Vamos lembrar aqui, de acordo com os pesquisadores da Austrália, né? 12 seria o mínimo. A gente tem literatura que fala que 15 é o mínimo, mas 12 seria suficiente. Capacidade de tampão, não liguem para a unidade, tá? Só tentem ver que quanto menor, melhor. E aqui é o coeficiente de fermentabilidade, que eu mostrei para vocês, que é uma variável que permite a gente ver, esse material vai conservar ou esse material não vai conservar. E aqui nós temos, isso aqui é da forragem, tá? Antes de ensilar. E aqui nós temos as características da silagem. Quais são as principais características de silagem que a gente tem que lembrar? pH, que é o tanto que o alimento realmente acidificou para poder ser conservado. Nitrogênio amoniacal, tratando da nossa proteína que vai embora. Perdas por gás, que é alimento sendo perdido. E perdas por efluente, que é o famoso chorume. Então, comparando isso, o que a gente vê? Milho, coeficiente de fermentação 73, mínimo 45. Tranquilo. pH lá embaixo. Lembrando que o pH máximo recomendado é 4,2, então aqui está tranquilo. Nitrogênio amoniacal, 4,3. O máximo tolerável numa silagem de boa qualidade é 10% de nitrogênio amoniacal. Perdas por gás, 2%. E perdas por efluente, 10 kg por tonelada. Então, assim, poucas perdas, bom material. E os sorgos, comparado ao milho, são bons? Sorgo granífero, pessoal, teor de matéria seca, um pouquinho mais alto. Por que o sorgo granífero normalmente tem maior teor de matéria seca? Porque ele tem mais panícula e menos folha, menos colmo. Então, ele é um pouquinho mais tranquilo, mais seco. Teor de açúcar foi baixo, 6%. Arthur, você falou que o mínimo é 12. Então, não vai fermentar? Não vai cair o pH? Mas o pH caiu, está abaixo de 4,2. Não caiu tanto, mas caiu. Por quê? Porque com a capacidade de tampão baixa, ele ainda conseguiu açúcar suficiente para ter um bom coeficiente de fermentabilidade. Então, sorgo granífero pode ser dado tranquilo. Perdas, muito pouco também. Sorgo forrageiro. Nós trabalhamos com a cultivar BRS 658 da Embrapa. Teor de matéria seca, bem no limite do aceitável, 27%. Teor de açúcar, quase 14%. Capacidade de tampão baixa, coeficiente de fermentabilidade acima de 45%. Características, tudo bom.
Então, sorgo forrageiro pode ser usado tranquilo para fazer silagem. Sorgo biomassa. Pessoal, sorgo biomassa é um material um pouquinho mais complicado, por quê? Porque ele não foi feito para isso. Mas tem muita gente já usando o sorgo biomassa para silagem. Nós ainda estamos estudando com a preocupação de que tem que tomar cuidado com relação ao seu uso, tá? E nesse trabalho aqui especificamente, nós não utilizamos ele como ponto ideal de silagem. Nós utilizamos ele como muitos produtores estão usando esse material, sendo cortado antes da emissão da panícula. E aí o que aconteceu? Foi um material muito úmido, com baixo teor de matéria seca, pouco açúcar e capacidade de tapão mais ou menos. Olha o coisa de fermentação. Isso quer dizer que não fermentou? Uma surpresa nossa. Eu achei que não iria fermentar bem, mas fermentou. Por que fermentou bem? Pessoal, isso daqui provavelmente foi porque foi feito em minicilo. Com essas características aqui, um material a campo, poderia ter dado mais problemas. Mas em laboratório, em condição ideal, ou seja, pensando em potencial, o sorgo biomassa ele pode ser utilizado para silagem porque conserva bem. Então, do ponto de vista de conservação, ele conservou bem com um problema. Perdeu muito chorume. Teve muitas perdas por efluente. Então, ele é um material que perde mais do que os outros. Isso tem que tomar cuidado. O motivo disso, com certeza, foi porque ele foi utilizado muito úmido. Então, a nossa recomendação é que nesse ponto aqui, não seria legal. Nós fizemos outro trabalho depois, tá? Com o sorgo biomassa, e a gente viu que quando está um pouco mais velho, com a panícula emitida, ele fica melhor do ponto de vista de conservação. Sorgo sacarino, pessoal. Nós trabalhamos com a cultivar BRS 516, né? Assim, a maior parte dos dados. Teor de matéria seca um pouco mais baixo, porque tem menor panícula. Teor de açúcar, altíssimo, 34%. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui parece cana de açúcar? Olha o teor de açúcar. Alto, bem elevado. Capacidade de tampão foi mais ou menos, só que com coeficiente de fermentação lá em cima. Fermentou bem, pH e baixo na amoniacal. Quais os problemas, pessoal? O pior é esse daqui. Perdas por gás foi muito alto, foi quase 9%. 4 vezes, do que a média de todos os outros. Por que tão alto? Porque ele tem o mesmo problema da cana-de-açúcar. Olha o tanto de perda por gás que tem quando a gente trabalha com cana-de-açúcar. E olhem, cana-de-açúcar, é um pouco mais úmida, só que tem muito açúcar. 50% do material nosso que a gente avaliou tinha açúcar. Então, por que tem esse problema? Cana-de-açúcar e sorgo sacarino ocorre o que a gente chama de fermentação alcoólica. O material, dentro do silo, as leveduras atuam, pegam açúcar e convertem em etanol. E aí acontece isso. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Só um pouquinho para a gente entrar na parte de valor nutritivo. Olha só como que a gente tem que tomar cuidado com relação à composição morfológica, né? Ou melhor, como que é a composição morfológica desses materiais. O milho é um material bem tradicional. Então, que tem, que os materiais que nós utilizamos, a ideia é sempre ter um pouco mais do que 50% de panícula, tá certo? Então, ter mais do que 50% de panícula, nós vamos ter um bom valor nutritivo. Com relação às maturações, pessoal, olha só, milho tem 11%, nosso material teve mais ou menos 11%, e como 35%. O que a gente pode perceber? Que o milho é um material com bom valor nutritivo porque ele tem elevada proporção de grãos no material. O grão é a parte mais nutritiva do milho. E os demais materiais? E o sorgo? Como é que é? Olha lá, nosso sorgo, que nós trabalhamos. O sorgo granífero. Proporção de folha maior, proporção de colmo menor. Por que o sorgo granífero tem menos colmo, pessoal? Porque ele é baixinho. Lembram que nós falamos que a ideia é que os nossos materiais tenham no máximo 1,5 m de altura? E olha a proporção de panícula. Então, na verdade, desculpa, tá? Aqui está escrito panícula por causa dos sorgos, mas o milho não é panícula, né? Espiga. Peço só desculpa por causa da nomenclatura aqui. Eu devia ter colocado inflorescência. Então, nós temos 55% de panícula. Pessoal, isso é material com excelente valor nutritivo, tá? Sorgo granífero, a gente pensa para isso. Vamos olhar os demais. Sorgo forrageiro, BRS 658, padrão para silagem. Proporção de folha, 10% mais ou menos. Olha o colmo, 40%. Proporção de panícula, um pouquinho mais baixo, mas em torno de 50%. Esse é o nosso material padrão. Como vocês podem imaginar, o valor nutritivo dele vai diminuir um pouco. Por quê? Porque vai ter menos grãos e vai ter mais fibra. Nós temos mais colmo. A fibra é uma parte não tão nutritiva para os animais, tá bom? E com relação ao sorgo sacarino, esses aqui são dados de um material experimental que a gente estava testando aqui, um material novo. Olha a proporção de colmo, pessoal, 77%. E como eu falei para vocês, sorgo sacarino
tem pouca panícula, tem pouco grão. Aí vocês podem falar, Arthur, então quer dizer que o sorgo sacarino é problema para silagem, porque, como você pode ver, vai ter muita fibra. Eu vou precisar que vocês lembrem um pouquinho do que eu falei de como que o sorgo sacarino o que ele tem no seu como, né? Que ele é rico em açúcar. Isso influencia no seu valor nutritivo, tá bom? Vamos ver aqui os tipos de sorgo com relação ao seu valor nutritivo. Isso aqui é um trabalho nosso que foi publicado em 2016, onde nós testamos 2 tipos de sorgo granífero, 2 tipos de sorgo forrageiro. Nós tivemos também 2 tipos de sorgo sacarino, só que eu só peguei os dados de um, porque o outro, na verdade, o outro é um material experimental. Esse aqui já é um material desenvolvido, comercializado faz tempo. E aqui nós temos características da forragem antes de ensilar e da silagem, tá bom? Quais foram as variáveis avaliadas? Teor de cinzas, teor de proteína bruta e fibra, tanto em detergente neutro como em detergente ácido. Vamos lembrar, cinzas são os minerais, né? Então, quanto mais cinzas, mais minerais a planta tem. Mas, na prática, nós não utilizamos forragem como fonte de minerais. Normalmente, o produtor coloca sal mineral. Proteína. Proteína é importantíssimo. Quanto maior o teor de proteína, menos a necessidade de você fornecer um alimento, um concentrado proteico para os animais. Porque você vai ter proteína da forragem, ou melhor, da sua silagem. E fibra, quanto mais fibra tem uma forragem, menor vai ser o consumo se for em quantidades exageradas. E se for muito pouco, você pode ter problema com pouca ruminação e acidose ruminal, né? Então, o teor de fibra tem que ter uma faixa aí ideal, que normalmente é em torno de 50% para FDN. Olha só os nossos materiais. O sorgo granífero. Olha o teor de proteína bruta que a gente teve com os 2 materiais com relação à forragem. 11% de proteína bruta, né? 11%. Enquanto os materiais forrageiros tiveram em torno de 7 a 8%, e o nosso sorgo sacarino, 6%. Poxa, então o sorgo granífero tem mais qualidade do que o sorgo forrageiro e o sacarino? Do ponto de vista de proteína bruta, sim, o sorgo granífero tem mais. Com relação ao teor de fibra, aqui ficou mais ou menos semelhante, sendo que o forrageiro BRR 610 ficou um pouco mais alto que os demais, ó, bem mais alto, tá bom? Inclusive no teor de fibra aqui. Olha só o sacarino, pessoal, 32% de fibra. Eles falam, ué, Arthur, mas calma, deixa eu voltar aqui. O sacarino tem tanto como? Como que deu tudo isso? Deu tão pouco a fibra? Porque o nosso como é rico em açúcar. Não é só componente fibroso, não é só aqueles carboidratos estruturais, hemicelulose, celulose e lignina. Tem muita sacarose, tá? O sorgo sacarino. Inclusive, esse nome é por causa disso. Mas aí vamos avaliar a silagem, porque lembrem-se que isso aqui é a forragem antes de ensilar. A ideia não é que a gente vai cortar sorgo e fornecer diretamente para os animais no coxo. A ideia é que a gente coloque isso num silo, isso vai durar um tempo, lá dentro fermentando, para depois fornecermos a silagem. E com relação à silagem, olha só. O teor de proteína bruta do sorgo granífero ficou mais ou menos em torno de 11%. Do forrageiro, de 7% a 7,5%. E do sacarino, 6% também. Opa, conservou. Se a gente olhar lá atrás, na verdade, o pH e o nitrogênio amoniacal desses materiais, eles ficaram bons. Então, o valor nutritivo é conservado. Mas olhem só a fibra. Aqui manteve mais ou menos, ó, foi semelhante. Aqui, aumentou um pouquinho, mas foi pouca coisa. Olha isso daqui, pessoal. O teor de fibra foi de 32% para 48% para o sorgo sacarino. Como pode isso? O motivo disso é a perda por gás. Lembra que eu falei para vocês da fermentação alcoólica? Sorgo sacarino, ele às vezes pode acontecer igual com cana-de-açúcar. Você abre o fio, tem aquele cheiro de cachaça, de álcool. E isso faz com que os açúcares sejam perdidos para a produção de etanol. Então, o teor de fibra aumentou, porque o açúcar que tinha no como foi perdido, foi embora, tá certo? E o sorgo biomassa? O sorgo biomassa, nós não tínhamos esses dados, na verdade, do nosso trabalho. Ele está um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós, nesse momento, estamos trabalhando com sorgo biomassa, preocupados com o excesso de fibra, pensando no animal. Pessoal, olha só como é que foi o teor de fibra e de proteína do nosso trabalho com sorgo biomassa, colhido mais cedo. Colhido quando não tinha sido emitido panícula. 73% de FDN e 6% de proteína bruta. No outro trabalho que a gente fez até pontos mais altos, o teor de fibra chegou a 80%. Qual que é a nossa preocupação? 80% é muita fibra. Pode dar algum problema dos animais. Então, a gente está nesse momento, assim. O que a gente percebeu? O sorgo biomassa tem potencial para ser conservado. Ele é extremamente produtivo. Nossos dados mostram produtividade de 110 toneladas de massa verde por hectare. Enquanto o sorgo forrageiro tem em torno de 45 a 60, o sorgo granífero vai ser mais baixo ainda. Sorgo sacarino, 50 a 80, trabalhamos aí com 50 a uns 60. 110
é muito alto, é extremamente produtivo. Um pequeno produtor poderia produzir bastante massa, mas é muito importante ter cuidado por causa da fibra muito elevada, tá? A gente ouviu já, eu ouvi falar de um caso que a gente teve problema com um animal de ter obstrução no intestino por causa do excesso de fibra, então tem que tomar um pouco de cuidado com ele, tá bom? E com relação à digestibilidade, nós fizemos também essa avaliação, e olha só, o sorgo granífero ficou em torno de 56% a 57%, é uma boa digestibilidade, é meio que padrão para sorgo. Sorgo forrageiro, 56 a 58. Sorgo sacarino, 61. O teor de fibra é tão alto assim, como que ele conseguiu um pouco mais de digestibilidade do que os demais? O motivo, pessoal, é o seguinte, teor de açúcar. Ah, mas ele não perdeu açúcar? Não perdeu esse açúcar daqui, ó, para cá? Eu tenho esses dados de açúcar, pessoal. Assim, um sorgo forrageiro para a produção de silagem, ele vai ter em torno de 15% de açúcar antes de você fechar, e vai sobrar uns 8, uns 7% depois que você abre, porque o açúcar foi convertido em ácido lático. O sorgo granífero, ele vai ter aí seus 8, 9% e vai ficar em torno de 5%. O sorgo sacarino, que tinha 30%, vai gastar bastante, mas vai sobrar de 10 a 15%, sobra mais também. Então, isso melhora o valor nutritivo e a digestibilidade, tá? Desse sorgo sacarino. Então, assim, como que nós iríamos recomendar o sorgo, pessoal? Primeiro, sorgo forrageiro é o clássico, é o padrão. Então, ele é o melhor, mais utilizado para silagem. É o nosso clássico. Ele tem boa produção de massa e com bom valor nutritivo. Desde que você pegue variedades, né, ou cultivares que tenham boa proporção de panícula, pelo menos 50%. O sorgo granífero serve para silagem? Serve. Porém, é uma silagem com menor produtividade e maior valor nutritivo. Cuidado! Aqui dos nossos trabalhos, a gente não viu problema com teor de fibra. Mas eu já ouvi relato de pessoas que plantaram sorgo sacarino e o valor nutritivo foi tão alto, mas tão alto, que a proporção de fibra foi baixa. E aí alguns animais tendo problema de acidose, porque a fonte de fibra que seria o sorgo granífero não tinha fibra suficiente para a ruminação, né? Tomem cuidado com o uso de sorgo granífero. Tem melhor valor nutritivo. Vocês vão diminuir concentrado na dieta, mas não pode ser exagerado, né? Sorgo sacarino, pessoal, atualmente ele não é usado para silagem ainda, tá? Que o uso dele é mais para produção de etanol e açúcar. Na China, onde se usa muito sorgo, lá já é usado para silagem, bastante. E a gente tem esse potencial, desde que a gente utilize aditivos para diminuir a fermentação alcoólica. Aditivo para cana, tá bom? E o sorgo biomassa tem potencial, ele conserva, tá? Durante a fermentação, ele conserva bem. Ele tem elevado elevada produtividade. O valor nutritivo é bem mais baixo. Você vai ter que aumentar a quantidade de concentrado, porque ele é muito fibroso, mas nossa preocupação ainda podemos garantir consumo animal com ele? Pelo menos a cultivar que nós estamos trabalhando, que é a BRS 716, a gente ainda queria verificar esse problema da fibra. Só para a gente lembrar, pessoal, um sorgo, um milho. Um milho tem teor de lignina em torno de 5%. Um sorgo forrageiro, 6 a 8%. Esse daqui chega a 15%. É muito alto. Então, a gente tem preocupação de que esse excesso pode causar problema. Então, é importante realmente estudos para animais. Mas vamos ser sinceros. Já tem muita gente usando que está aí, ó. Mas lembre-se que na ciência, para a gente poder recomendar, não pode ter nenhum problema. E temos relatos de problemas em alguns locais. Mas a maior parte do povo que usou, inclusive com dissertação de mestrado defendida, diz que funciona bem. Só não consigo dar o 100% de ok. E aí fica assim, essa falta minha. Não consigo dar 100% de garantia, tá? Mas é clássico, é bom, serve, uso diferente. Esses dois são alternativas que precisam ser um pouquinho melhor estudadas, mas têm potencial. Ponto de vista prático, como fazer a implantação, então, do sorgo para silagem? Vamos falar dos dois, então, mais tradicionais, né? Os padrões. Sorgo forrageiro, podemos plantar em safra de outubro a novembro. E com isso, a gente consegue 2 cortes. Se for usar em safrinha, pessoal, peço cuidado. Por quê? A maior parte das cultivares são sensíveis ao fotoperiodismo. Plantou em safrinha, elas acham que o inverno está chegando e vão produzir menos massa. Tem materiais cujas empresas recomendam plantio de safrinha estourando em janeiro, porque daria tempo suficiente para produzir massa. Então, se as empresas recomendarem, ok. Mas só tomem esse cuidado, tá? Trabalhos nossos com cultivo em fevereiro é meio complicado. E o sorgo granífero? O sorgo granífero não tem problema com fotoperiodismo. As nossas cultivares, as que são melhoradas no Brasil, são insensíveis. Então, podemos plantar até março sem problema, respeitando sempre o zoneamento agrícola, tá? O zoneamento agroclimático. E na safra pode ser plantado de outubro a novembro. Com relação à semeadura, como é que a gente pode fazer?
Para o sorgo granífero, pessoal, que o espaçamento entre linhas pode ser um pouco menor, de 45 a 70 centímetros. A quantidade de semente vai ser um pouco maior, porque são plantas menores. Então, você pode colocar um pouco mais de planta com uma densidade maior. Tanto que a gente procura em torno de 140 a 180 mil plantas por hectare. Já os sorgos, para a produção de silagem ou que tem porte elevado, a ideia é que a gente trabalhe com menos, tá bom? Em torno de 90 a 110 mil plantas por hectare. Espaçamento normalmente um pouco maior, de 70 a 90 centímetros, com menos sementes por hectare. E assim, eu já vi pessoal testando o sorgo biomassa, ou foi o sorgo ponta negra, desculpa, agora vou ficar devendo, mas ou foi um biomassa ou foi um forrageiro, com 130 mil plantas, elas tombaram, tá? 130 mil plantas por hectare é muito alto, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Profundidade de semeadura, em torno de 3 centímetros. Com relação à adubação, particularmente, o material que eu gosto mais de utilizar para recomendar adubação e calagem para o sorgo é a Quinta Aproximação, que é aquele livro de adubação feito em Minas Gerais, região da Verde. Então, é o material que eu acho mais completo para recomendação de adubação e calagem para sorgo, tá? Mas tem que lembrar, sempre que a gente trabalha com material para silagem, a extração de nutrientes é mais elevada. Por quê? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, com milho grão ou sorgo grão, a colheita é só dos grãos, os restos vegetais ficam no chão e devolvem parte dos nutrientes. Para a silagem, não. Nós fazemos o corte ali em torno de 10 a 20 centímetros, a gente leva toda a forragem embora. Então, volta muito pouco nutriente. Então, a adubação vai ter que ser mais pesada. Controle de plantas daninhas. Uma vez eu vi a apresentação do Dr. Avelino Rodrigues. Ele é da Embrapa, né? E ele fez uma piada que eu nunca vou esquecer. Existem 3 tipos de herbicida para sorgo. O atrazina e o atrazina. Na verdade, até então, só tem um princípio ativo recomendado para sorgo, que é o atrazina, que é o mesmo do milho, só que o milho tem muito mais opções. Saiu uma nova tecnologia do Safener, que é uma tecnologia que quando você trata a semente com essa tecnologia, você consegue também utilizar, então, outro herbicida no sorgo sem danificar o sorgo, que é o graminicida S-metolaclor, que é o Dual Gold, tá certo? Só que isso só serve se você tratar a semente. Sem tratamento de semente, não pode usar, que o sorgo vai sofrer prejuízo, vai ser danificado. Pessoal, o sorgo é muito sensível a herbicidas, tá bom? Então, o uso tem que ser com cuidado. As pragas são semelhantes à do milho, então o manejo acaba sendo algo semelhante, enquanto as doenças são um pouco diferentes. Na verdade, uma das principais doenças que a gente tem no sorgo, por exemplo, é o ergot, que normalmente a gente vê aquele líquido esbranquiçado, cheio de açúcar, que está saindo da panícula, dos grãos, tá certo? Qual que é o momento da gente cortar o material para silagem, pessoal? Cortar o sorgo para silagem? Quando ele está no seu estágio leitoso para pastoso, o que varia, em relação aos dias, desde a semeadura, ele varia de 90 a 110 dias, dependendo do ciclo do sorgo. Nós temos sorgo de ciclo longo, que vai ter 130 dias, e sorgo precoce, que é 100 dias de ciclo total, de 110 dias de ciclo total. Então, para silagem, pode variar de 90 a 110 dias. E nesse período, o teor de matéria seca vai estar de 27 a 33%. Como que nós observamos isso no campo? Pessoal, é mais ou menos assim. O grão de sorgo, o grãozinho, ele começa a se desenvolver primeiro aqui em cima e vai descendo. Então, na parte superior da panícula, o desenvolvimento fica à frente. Então, os estádios de desenvolvimento aparecem primeiro aqui e depois vão vindo para cá. Qual que é o estágio leitoso para pastoso? Quando a parte de baixo está um pouquinho mais verde assim, ó, porque o grãozinho verde é o grão no estágio leitoso. Se vocês pegarem esse grão na panícula e apertarem, ele vai sair um líquido branco, que é o que define, que caracteriza o estágio leitoso. Enquanto a parte aqui de cima vai estar um pouco mais esbranquiçada ou pro vinho, para essa cor mais escura, que é o estágio pastoso, tá certo? Então, você olha no meio para baixo mais ou menos verde, meio para cima mais escuro, é o ponto de silagem. Se a gente fizer uma colheita um pouco mais antecipada, pessoal, a gente vai ter problemas, porque o material vai estar muito úmido, então vamos ter fermentação indesejada. Além disso, o grão não vai estar com um bom acúmulo de amido. O valor nutritivo vai diminuir e vamos ter mais perdas por efluentes por causa do excesso de umidade. Se a gente tiver colheita tardia, vamos ter 2 problemas. Primeiro, a dificuldade de compactação do material, porque o material vai estar muito seco. E também o grão vai ficar muito duro, então o aproveitamento do grão pelos animais vai diminuir. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, tá? Tamanho de partícula, pessoal. O ideal seria cortar de 1 a 2 centímetros. Por quê? Compactações. Isso melhora a compactação. Tamanho de partícula muito pequeno, melhor do que 1 centímetro, vamos colocar aí de meio milímetro, de
5 milímetros a 8 milímetros, ele fica tão pequeno que, inclusive, a ruminação do animal é prejudicada. Então, não pode ser tão pequeno assim também o tamanho de partícula. E se for acima de 2 centímetros, você vai ter, primeiro, um problema na compactação e também depois no consumo dos animais. Principalmente eles vão ficar selecionando, tá bom? E a digestibilidade do material diminui. Então, tem que ter um tamanho ideal. Para isso, amolar a faca e regular bem a ensiladeira. Compactação, pessoal. A compactação normalmente ela é feita quando a gente pega o material, depois de picado, colocamos ele na pilha, né, para ser onde vai ser feita a silagem, e a gente coloca de camadas de 15 a 25 centímetros para depois compactar. A ideia é que a gente tenha uma densidade de 500 a 600 quilogramas de forragem por metro cúbico. Por quê? Porque com uma densidade desse tipo, não vamos realmente ter o impedimento, aquela barreira física do oxigênio. E o alimento vai ser conservado, tá certo? Outra coisa muito, muito importante. Pessoal, os tratores que estão aqui, a ideia é que eles não fiquem vindo com esse pneu aqui na parte de terra. Por quê? Porque terra, solo, no geral, ela é rica em bactérias do gênero Clostridium, que é aquela que atrapalha a fermentação que a gente quer dentro do silo. Ela causa fermentação butírica, aqui destrói, aqui estraga nosso alimento. Então, quanto menos terra misturada a gente tiver aqui no meio, né? Porque os tratores vão estar com o pneu bem limpo e não vai ter essa contaminação, melhor. A fermentação vai ser desejável, tá bom? Vedação. Normalmente a gente trabalha com lona plástica abaulada, tá bom? E com dupla face. O lado branco para fora e o lado escuro para dentro. Por quê? Porque a coloração branca, ela reflete a luz. Então, isso diminui a temperatura e fica menos quente. Quando a gente trabalha com lona, que ela aquece muito, ela vai... O aquecimento faz com que os poros fiquem... Ou melhor, faz com que o material expanda. E isso permite a abertura de poros que o ar pode entrar. Além disso, se possível, é bom cobrir o silo com capim seco e com terra, porque aí você realmente garante a vedação e a menor capacidade de entrada de ar dentro do seu silo. Depois que você abre, né? Então, abertura de silo. Quanto tempo depois que você fecha o silo você pode abrir? Assim, para que todas as fermentações possíveis possam terminar, é 90 dias. Mas com 30 dias, a maior parte das fermentações já encerraram. Então, com 30 dias, já é um período que você pode abrir o seu silo. Ah, professor, mas passei desse tempo. Já passou 2 meses. Tem problema? Na verdade, pessoal, a silagem em si, se a gente não tiver problema com a lona estragar, ela vai ficar conservada enquanto não tiver entrada de ar. O problema é que os nossos materiais normalmente não duram tanto tempo. Então, via de regra, nós não recomendamos o uso depois de 2 anos. Mas se você passou 2 anos, sua lona está inteira, você colocou aquela palha seca mais terra para ajudar a proteger, abriu o silo, pH, né? Normalmente quem trabalha com silagem tem que ter um pH mais portátil. Verificou o pH, está abaixo de 4,2, o material não está quente quando a gente encosta, pode ser fornecido para os animais, tá? O alimento, nessa face que você abre, ele tem que ser usado em 24 horas. Por quê? Porque o oxigênio, depois que ele tem contato com o material, ele promove, né? Lembre-se que o material é conservado em ambiente anaeróbico. Você abriu, entrou ar. O ar vai promover a deterioração desse alimento. Por quê? Porque as leveduras vão consumir o ácido lático, então o pH do material vai subir, e depois disso vai vir todos os micro-organismos que deterioram nossos alimentos, tá bom? Então, para que isso não ocorra, é necessário tirar todo dia uma camada de 30 centímetros e essa camada tem que ser consumida em 24 horas. Passou de 24 horas, o material vai esquentar, e se você não cortar 30 centímetros por dia, você vai ver que quando você colocar a sua mão na silagem, ela vai estar muito quente. Essa temperatura elevada são as leveduras consumindo ácido lático e estragando o seu alimento. Uma silagem de boa qualidade, como é que a gente identifica? Com um odor agradável. Não é odor bem de vinagre. Tem gente que fala que é odor de vinagre, mas o odor de vinagre em si indica a fermentação acética. Nós queremos a fermentação lática, essa que promove menor perda. Mas, assim, um cheiro de vinagre não quer dizer que é uma silagem ruim. Ela pode ter perdido um pouquinho mais. Mas, agora, quando a gente tem aquela coloração preta de fermentação butírica, com um cheiro de putrefação, aí está perdido, tá? A coloração tem que ser da cor do material original. Uma silagem de capim tem que ser verde. Uma silagem de sorgo, que tem todos aqueles grãos meio amarronzados, e fica mais escuro, igual isso daí. Uma silagem de milho é meio verde amarelado ou amarelo esverdeado, mais ou menos da cor do material original. Textura tem que ser firme, você coloca a mão ali dentro, a mão não pode entrar. Não apresentar mofos, né? Então não ter aquelas hifas brancas de mofo. E a temperatura tem que estar ambiente, não pode estar quente, porque se estiver quente você está perdendo o seu
material. Então, para a gente concluir, qual foi a pergunta que me foi feita? Qual seria a melhor silagem? E aí vem aquela resposta tradicional de um engenheiro agrônomo. Depende do quê? Do objetivo do produtor. Nossa silagem padrão, ou melhor, desculpa, nosso sorgo padrão para silagem é o sorgo forrageiro. Ele é o melhor, ele é top. E ele vai ser utilizado quando? Quando o produtor quer uma silagem com bom valor nutritivo e com boa produção de massa. Tá, professor, mas e os outros? Então, caso o produtor, se você tem alguém, conhece alguém que quer diminuir custo com o concentrado, você pode recomendar o sorgo sacarino. Desculpa, o sorgo granífero. O sorgo granífero. Por quê? Porque o sorgo granífero vai produzir menos massa, só que com maior valor nutritivo. Ah, professor, mas vai produzir menos massa. É o que ele está escolhendo. Esse aqui é o que intercala melhor produtividade com qualidade. Ah, e se eu quiser aquele que produz mais massa? Tem gente usando, né? Eu fico com a minha ressalva do cuidado com o teor de fibra, tá? Você tem que balancear muito bem no coxo a quantidade de silagem com o concentrado, para evitar problemas de excesso de fibra dos animais, né? Mas esse aqui é o mais produtivo. Tipo, consegue o dobro de produtividade em massa verde do que esse daqui. E o sorgo sacarino é uma alternativa também de produção de silagem com elevada qualidade energética, porque tem muito açúcar. Só que não é tão usado aqui ainda, principalmente por causa do problema de perdas que a gente tem, e o pessoal não está muito acostumado a usar aditivo em sorgo. Então, teria que corrigir isso. Agradeço novamente o convite, tá? E fico à disposição para dúvidas, pessoal. Muito obrigado. Agradeço pela apresentação, Arthur. Foi muito enriquecedor, foi muito boa. Gostaria agora de abrir para as perguntas. E para iniciar, eu tenho uma dúvida, Arthur, que acho que você pode estar me tirando aí, que é a questão da palatabilidade mesmo, né? Você comentou a questão da lignina. E como que é? Tem alguma diferença para um de cana, para um de milho? Como que o animal se comporta? Essa pergunta é muito boa. Assim, isso, inclusive, tem diferença de acordo com os tipos de sorgo, tá? Eu, particularmente, qual que é um problema que o produtor pode enfrentar e que eu já vi isso acontecer? O produtor que trabalha com silagem de milho é o padrão, né? Silagem de milho é silagem padrão. E se você já forneceu, assim, se já acompanhou o fornecimento de silagem de milho, os animais podem estar lá longe. De repente, parece que eles sentiram o cheiro a 1 quilômetro de distância, eles estão vindo. O sorgo granífero e o sorgo forrageiro, a gente vê consumo voluntário muito bom também. O valor nutritivo é bom. O que acontece? A gente tem que lembrar que uma coisa é você fornecer o material sem ter tido o milho antes, e outra coisa, assim, ou seja, você já começou com seus animais com o sorgo, não com milho para trocar. Porque quando você faz isso, é importantíssimo fazer adaptação, porque eles sentem, tá? O milho, ele tem um valor nutritivo melhor do que desculpa, uma palatabilidade, assim, que os animais consomem melhor. Então, o produtor que começou com milho e vai mudar, não é legal. O legal realmente é ele ter um lote que vai ser só milho e um lote vai ser só sorgo. Mas assim, se você trabalhar só com sorgo, granífero e forrageiro não tem problema. Sacarina eu nunca vi sendo consumido, então não posso falar para você. O que eu já vi? O biomassa, eu já vi produtor reclamando porque os animais estavam comendo silagem de milho e quando colocou biomassa, eles pararam. Então, ou seja, realmente a redução de consumo foi tão alta que começou a ter perda de desempenho. E assim, eu não consigo te falar se é palatabilidade ou não, porque preciso de um trabalho para isso, mas para mim, eu acredito que foi mais um manejo da proporção dos componentes, porque o teor de fibra aumenta muito. Se ele sair de uma silagem de milho de 50% de FDN, uma silagem de sorgo biomassa que tem 75 a 80, é muito importante isso. Então, assim, consumo de sorgo, forrageiro e granífero, nunca vi problema. Eu já vi para sorgo biomassa, tá bom? Então, realmente tem que tomar cuidado com relação a isso. Perfeito. Tem até uma pergunta aqui, que a Lilian perguntou, qual que é o nutriente que mais influencia a qualidade da silagem? Nutriente, como assim dizer, das variáveis do valor nutritivo? Se puder me especificar, porque se é proteína bruta, é energia, acho que seria em relação a isso, ou seria, por exemplo, numa adubação do sorgo? Vamos supor, deixa ela complementar, mas assim, se você for pensar nas características bromatológicas, nós temos cinzas, material cinzas, proteína, fibra, que normalmente tem FDN, FDA, e extrato etéreo, que normalmente é muito baixo nas forragens, menos do que 5%, e é possível calcular o teor de NDT. Perfeito. Assim, Ela até comentou aqui que é realmente sobre adubação. Qual que influencia mais na qualidade? tá certo. Na verdade, a adubação em si, eu não vou te dizer que tem muita influência na qualidade, vai realmente ser mais na produtividade. Então, quais são os principais nutrientes que a gente tem que ter pensando na silagem? Nitrogênio, fósforo e potássio. Depois são os micronutrientes, cálcio e magnésio vem da calagem. O mais consumido
por sorgo e por milho é o potássio. Então, faltou esses dois. Só que eu não posso falar que vai ter problema no valor nutritivo, porque você já vê o impacto na produtividade. Ao invés de você ter um milho aí com um sorgo, desculpa, com 2,5 de altura, vai estar com menos de 2. Então, nesse sentido, o potássio não é um pouco mais de produtividade. Agora, se ela realmente quiser falar do valor nutritivo, um nutriente que eu consigo correlacionar é o nitrogênio. Por quê? Nitrogênio, ele é precursor de proteína. Então, se faltar adubação nitrogenada, aquele sorgo que a gente quer que tenha 8 ou 9% de proteína, pode ficar com 7, pode ficar com menos. Então, assim, pensando na proteína, a adubação nitrogenada é aquela que não pode faltar. Mas se faltar qualquer um dos outros, a produtividade vai diminuir e você vai ter prejuízo. No caso, pensando assim, em pastagem, em braquiária, o enxofre também é muito importante, né? Com essa relação com o nitrogênio. Para o sorgo seria a mesma coisa, para a questão de proteína? No caso, a proteína em si, quando a gente fala de proteína, o nitrogênio ele compõe todas as proteínas, porque ele está no grupamento amina. O sorgo, especificamente, vai compor alguns aminoácidos essenciais. Acho que você deve estar comentando. Então, sim. Mas, de novo, o sorgo, antes de ele afetar isso, ou desculpa, o enxofre, antes de ele afetar isso, ele vai, com certeza, afetar a produtividade também. Normalmente, o enxofre é um material, é um nutriente que, particularmente, a gente que é da academia fica um pouco chateado quando ele é negligenciado, não é isso? Então, porque muitas vezes o produtor coloca somente fontes de nitrogênio ou de fósforo que não tem enxofre, vai chegar um momento que o enxofre vai fazer falta. Mas, sim, no caso especificamente o enxofre, se ele fizer falta, eu não posso dizer com relação a diminuir proteína, mas alguns tipos de aminoácidos ele vai afetar. Tá certo? Certo. Acho que no mais foi só essas perguntas. Novamente, eu agradeço muito pela sua presença, Arthur. Foi muito bom. E do mais, novamente agradeço a presença de todos, agradeço o Arthur novamente e boa noite a todos presentes. Obrigado, Rafael. Agradeço novamente o convite de vocês, o convite da Verde. Obrigado, pessoal, pela presença e boa noite.